A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de estar deixando uma palavra para a vossa reflexão, para a nossa reflexão, que fica no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 2, do verso de número 14 ao 26, que diz assim a palavra do Senhor: Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da impiedade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. No verso 22, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Amém? Então esta é uma palavra digna de toda aceitação. Eu estava aqui meditando e Deus ele trouxe essa palavra e eu achei muito interessante resolver estar aqui compartilhando com os irmãos, porque toda palavra é digna de aceitação e nós precisamos sempre estar estudando, aprendendo da palavra de Deus. E esta palavra aqui que diz no verso de número 14, capítulo de número 2, 2 Timóteo, diz aqui: traz estas coisas à memória, ou seja, sempre estejam lembrando, traz essas coisas à memória, ou seja, lembre-se destas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor
que não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui está dizendo a palavra do Senhor. Não está dizendo para nós nos apresentar diante dos homens, tipo procurando a aprovação do homem, mas aqui diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado por quem? Por Deus. Como obreiro. Obreiro quer dizer trabalhador. Obreiro quer dizer servo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como servo, como trabalhador, que não tem de se envergonhar. Aquela pessoa que é a pessoa que não tem uma conduta que envergonha o Evangelho. Aquela pessoa que a sua conduta é um espelho, é um testemunho, bom testemunho, tem bom testemunho. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, um obreiro aprovado por Deus, que tem o conhecimento desta palavra e que tem a facilidade de explanar, de interpretar e de ensinar essa palavra, de compreender, discernir e ensinar essa palavra. Não só ensinar, mas também aprender, porque nós temos que aprender a palavra do Senhor para pormos em prática todos os dias. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Manejar a palavra de Deus é como se fosse uma espada. Então você tem ali a facilidade de manejar a espada para que quando o adversário vier, né, você esteja preparado, você esteja ali bem armado e com a facilidade de manejo. Quando Jesus foi tentado no deserto, né, o diabo ele usou a palavra e Jesus combateu com a palavra. Então Jesus ele estava ali preparado, ele soube manejar a palavra ali para vencer o acusador, para vencer o diabo, a tentação. Então assim é nós. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. É aquelas pessoas que se desviam do propósito de Deus e acaba também se desviando alguns dos seus propósitos. Aquelas pessoas que estão no propósito, Deus tem um plano ali, elas se desviam do seu propósito, do propósito de Deus, querem criar o seu próprio propósito e acaba convencendo alguns que não estão tão firmes a também se desviar do seu propósito para seguir os seus próprios propósitos. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Então mesmo diante de tudo isso, todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da impiedade. Então qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se dessas coisas, aparta-se da impiedade, foge do mal, se desvia do mal. Ora, numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que,
se alguém, sempre a palavra de Deus está dizendo se, para nós ter um entendimento de que não somos obrigados a nada, mas se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Ou seja, se você se purificar destas coisas, ou seja, da impiedade, fugir de contenda de palavra, fugir dessas coisas, você será purificado destas coisas e será um vaso de honra para o Senhor, porque Deus vai se agradar de você, que está vendo que você está vigiando, está vendo que estamos, como se diz, fugindo da impiedade, fugindo das coisas que escandalizam o Evangelho, fugindo das contendas de palavra, fugindo das fofocas, fugindo dos disse-me-disse, dos leve e trás, fugindo dessas coisas. E Deus, ele se agrada, né? Deus, ele se agrada. Então, de sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, sim, você estará pronto para o uso do Senhor. Então Deus, ele vai te usar, porque ele vê que você é um servo vigilante, é um servo que se desvia do mal, é um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e que não tem de se envergonhar. E aqui no verso 22 diz: e foge do desejo da mocidade. Foge do desejo da mocidade e segue a justiça, segue a fé, a caridade, que é o amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Então, isso fala da paz dentro da igreja. A igreja do Senhor não é simplesmente um templo, mas uma juntação de pessoas. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Então ali nós nos reunimos, né, para adorar ao Senhor. Então aqui a palavra do Senhor fala: segue a paz, e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então a paz diante do Senhor ali, diante da reunião, diante daqueles que se reúnem, entender. E rejeita as questões loucas e sem instrução, as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ou seja, aquela pessoa que chega trazendo aquelas questões de leve e trás, falando mal de um, falando mal de outro, tantas coisas assim que às vezes, se nós não estiver vigilante e acabar cedendo, a gente acaba, como se diz, sabendo que essas coisas produzem contento. Então acaba, ali dando lugar para o inimigo. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Então, assim, às vezes você está conversando com aquela pessoa que às vezes foi decepcionado, aquelas pessoas que saiu da igreja revoltado e não quer saber mais, e você vai às vezes conversar com aquela pessoa quando vai falar das coisas da igreja, vai falar dos irmãos, e ali o coração está tão machucado que aquela pessoa se ira e tudo. Então aqui a palavra do Senhor fala: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, ensinando com mansidão. Aí você pede Deus sabedoria, com mansidão,
ensinando os que resistem a ver se porventura o Espírito de Deus ali aproveita ali da situação. Você está ali ensinando com sabedoria, com mansidão, e Deus lhe dará o arrependimento para que aquela pessoa chegue ao conhecimento da verdade. E a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Ou seja, então essas pessoas que às vezes se desviam e tal, elas estão presas na vontade do diabo, porque o diabo ele vai armar um laço para a pessoa se decepcionar com as coisas de Deus, devido às vezes às falhas de alguns dos irmãos, e a pessoa se decepciona, sai do evangelho, e fica tão revoltado que não quer saber mais das coisas de Deus, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais. Então assim, esse é um dos planos do diabo. O diabo quer que todo mundo saia da igreja, que ninguém tenha o prazer de estar na casa do Senhor, de que a pessoa não tenha o desejo, o anseio, a vontade de estar ali. Então ele faz de tudo. E aqui Deus usa aquele obreiro que é aprovado. Deus está falando para nós que procura apresentar de Deus aprovado, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, ou seja, como trabalhador, como um servo, que não tem que se envergonhar. E quando você chegar ali, aquela pessoa, você tem um bom testemunho, que a pessoa vai te ouvir pelo seu testemunho, sabe que você não tem nenhum escândalo, sabe que a sua vida ali, ele olha para você e vê o Espírito de Deus, é Deus, então ele tem ali a confiança de se abrir, que maneja bem a palavra da verdade. Então assim, às vezes você vai conversar com uma pessoa, ou um ímpio, ou um ateu, e aquela pessoa ali ela tenta, como se diz, se livrar com a própria Bíblia, falar, porque isso e aquilo, Deus nos deu o livre-arbítrio, como muitos falam. Aí você, sendo obreiro aprovado, que não tem o manejo da palavra de Deus, você vai usar a palavra de Deus com sabedoria, com o Espírito de Deus que está na sua vida, e você vai com mansidão, ensinando aquela pessoa, não, mas é assim, 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 Deus é assim, e ali o Deus que você serve, que nós servimos, ele vai entrar no coração daquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa chegue ao conhecimento da verdade que você, pelo Espírito de Deus, está ensinando, e ela pode se converter. Então, que Deus abençoe a todos, e a paz do Senhor, e que Deus possa nos preparar, Deus possa nos ajudar a cada dia a estar aprendendo da sua palavra, aprendendo de Jesus, e que Deus abençoe o seu dia. A paz do Senhor a todos, e Deus abençoe.